Olá, estamos no ar com mais uma edição do Band Entrevista aqui pela TV Band Vale. E hoje o programa fala sobre o comércio e o aumento da movimentação dos cartões de loja. Mesmo as empresas regionais podem ter hoje o próprio cartão que facilita na hora da compra. É uma tendência de mercado? Quem vai explicar um pouco mais sobre isso, sobre esse setor, é o diretor financeiro da administradora de cartões DM Card, o Carlos Tamac. A empresa fica sediada em São José dos Campos. Pouca gente sabe dessa administradora aqui na nossa região e que, junto aos seus clientes, movimenta na cifra de bilhões. Ao meu lado, o jornalista Elcio Costa, mais uma semana. Obrigado, Elcio. Obrigado, Carlos, pela presença. A economia do Brasil anda de lado há pelo menos 2, 3 anos, a gente sabe disso. Mas o consumidor que utiliza os cartões do qual a DM Card trabalha, tem utilizado cada vez mais esses cartões ano a ano para realizar as compras. A explicação para esse negócio, enquanto a economia anda de lado, esse setor cresce, principalmente no setor varejista alimentício. Como explicar isso? Obrigado pela presença. Obrigado por me receber, obrigado por participar do programa. Bom, Cláudio, a gente entende que o varejo alimentar ele não para, né? O que acontece, na verdade, e a economia andando de lado, é que o mercado tradicional financeiro, bancos financeiros, às vezes ficam mais avessos a risco. Então, o crédito disponível, no geral, as aprovações acabam diminuindo, os limites mais restritos. E aí, nesse momento que o consumidor precisa continuar consumindo, precisa ir no varejo, comprar o seu alimento, enfim, toda a sua compra do mês, né? Ele se vê sem muita opção e aí surge a oportunidade de operadoras como a DM Card. A gente sabe, trabalha e é especializado nesse público. Aquele público CED, informal, que não tem muito como comprovar renda, mas precisa fazer a compra. Então aí acho que surge essa oportunidade diante da restrição do crédito do mercado financeiro tradicional. Para quem está nos assistindo, explica para o pessoal de casa, o que é o cartão DM Card? É um simples cartão de crédito? Não. O cartão DM Card é o cartão que a gente fala que é o cartão de mercado, o cartão de loja, o private label puro, né? Aquele cartão onde a gente estampa no cartão a marca do varejista, né? Então, a marca daquele varejo alimentar, daquele supermercado, que tradicionalmente ele, além de oferecer o crédito mesmo, a linha de crédito, o limite, os 45 dias para pagar, ele tem os benefícios junto ao varejista. Então, aquele cartão que dá aquele desconto, aquele programa de pontuação, os programas de fidelidade que ajudam o consumidor e o varejista naquelas compras do mês. Tudo isso é coordenado pela DM Card? Tudo isso é administrado pela DM Card, exato. Eu queria entender aqui, exatamente o salto que a empresa começou em 2002, mais ou menos, era uma empresa pequena, tinha uma operação pequena. E qual o volume dessa operação hoje e quantos clientes ela tem? Bom, a DM e os Card, principais clientes? Tá. A DM Card cresceu bastante, eu vou dizer, nos últimos 7 anos, né? A partir da aquisição de um grande cliente, que foi o Supermercado Sonda, a DM Card passou a atuar num mercado e num nível de varejo muito maior do que ele atuava antes. Então, hoje a gente movimenta anualmente mais ou menos 2,4 bilhões de reais no cartão de crédito da DM Card. Nossos principais clientes, entre eles tem o Supermercado BH, o Sonda, que eu falei, o Comercial Zaragoza, o Spani. São clientes que hoje figuram entre os 20 maiores varejistas do varejo alimentar no Brasil e eles têm um cartão administrado pela gente. Você explicou por que esse mercado cresceu mesmo na crise. Agora, na crise, nos últimos anos, o comportamento do consumidor brasileiro no supermercado mudou? Mudou em que patamar? Mudou um pouco. A gente percebeu que, no geral, o que aconteceu foi aquelas compras do mês passaram a ser compras menores ou compras semanais ou quinzenais. Então, o que a gente fala que, para a gente, quando a gente observa o ticket médio, aquele valor daquela compra diminuiu um pouco. A gente está falando que ele diminuiu 300 ou 250 reais para cada compra, mas a frequência também aumentou um pouco, que acabam compensando o outro, mas a gente vê que aquelas grandes compras, os grandes carrinhos não aconteceram mais desde que se iniciou a crise, né? Então, isso mudou um pouquinho, sim. Agora, eu queria entender como é que esse perfil do consumidor brasileiro, como é que as redes, principalmente as redes não tão
menores, médias, menores, passam a tratar o consumidor para que ele mantenha aquele consumo, para que ele mantenha a economia aquecida. Que estratégias existem para isso? Por exemplo, você falou que as grandes operadoras de cartão têm um nível de ofertas aceitas menores, por exemplo, que uma rede como a Demicar. Qual é essa estratégia? Como é que mantém esse mercado aquecido? Bom, acho que sempre a parceria entre a administradora, no caso a Demicard, e o lojista e o varejista é muito importante. Os dois têm que entender que aquele cartão é um mecanismo realmente de alavancar e fidelizar o cliente. Então, basicamente a Demicard fazendo o papel, vamos tentar aprovar o máximo de clientes possível, mesmo que aqueles clientes não consigam comprovar renda, não tenha aquele elite, porque isso é cada vez mais raro hoje nesse mercado, nesses clientes, nessas classes C e D, né? Então, entender esse consumidor para poder aprovar um maior limite de crédito para ele e, pelo lado do varejista, entender que aquele cartão não é só um instrumento de crédito ou só um meio de pagamento, mas sim um instrumento de fidelização e aumento do ticket médio daquele cliente. Como é que ele faz isso? Ofertas direcionadas com descontos especiais para quem possui o cartão, um desconto numa segunda visita à loja, tudo isso são instrumentos que hoje o varejista tem a disponibilidade de fazer junto com a administradora de cartões. Agora, a gente está falando aqui muito da questão do varejo alimentar, dos supermercados, mas esse não é o único ramo que trabalha a Demicard e os cartões hoje começam cada vez mais a atender uma gama maior de setores, é isso mesmo? Exato, a gente não o supermercado hoje é o que representa o nosso maior volume de vendas, mas a gente tem uma operação muito grande também em redes de farmácia. Rede de farmácia tem uma particularidade que é uma compra recorrente, né? Normalmente o cliente ele tem a fidelidade com aquela farmácia, ele vai todos os meses fazer a compra a aquisição no medicamento, então é uma compra que a gente entende que muitas vezes parece ser desagradável, mas existe a necessidade do crédito e tem a recorrência do cartão. Então, para uma rede de farmácias, isso também é um mecanismo bastante importante de oferta, de atingir o cliente, de conhecer o cliente dele e como fazer uma oferta melhor para aquele cliente, né? Você falou também, a gente conversava antes do programa sobre a questão de materiais de construção. Além desses, vocês acreditam que outros ramos possam entrar num sistema como este de cartões, de crédito, de rotatividade? A gente acredita sim, a gente acredita principalmente naqueles varejos que ainda hoje circula muito dinheiro, muito papel moeda, né? Então esse é um mercado que a gente entende que tem muito espaço, é que hoje ainda a operação de cartão como todo ainda é uma operação um pouco custosa, que dependendo do tamanho do varejo e o volume que ele pode gerar, não se justifica toda a operação, mas com o emprego de tecnologia a gente entende que isso sim vai chegar em qualquer varejo. Então ele vai conseguir fazer, qualquer varejista, qualquer lojista que queira fazer, não, eu quero ter um cartão que eu consiga ofertar um desconto especial, uma fidelização para o meu cliente, ele vai conseguir fazer isso tudo através da tecnologia. Então, através de um portal de relacionamento, onde ele consiga fazer todo o cadastro, o gerenciamento da loja dele, selecionar os clientes, acompanhar todo o consumo e o perfil dos clientes dele, começar a fazer ofertas direcionadas. A tecnologia permite isso, né? Antigamente era muito mais complicado. É o fim do carnezinho. O Band Entrevista vai para um rápido intervalo e volta em instantes, não saia daí.